Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Danilo Cruz. Estou começando um bate-papo, uma transmissão ao vivo, sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Que maravilha! É o Dia Internacional da Cultura Lusófona. Vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa, é uma maravilha. Sejam bem-vindos, tá? Estamos abertos à interação. Podem fazer perguntas, colocações, acréscimos, serão bem-vindos, né? Tudo que for compartilhado é muito bem-vindo. Bom, como eu estava falando, hoje é o Dia Internacional da Cultura Lusófona, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, não porque eu tenha algum tipo de vinculação com a profissão de professor, não sou professor, não é essa a minha intenção, não é esse o meu objetivo. Eu sou professor de psicologia, não é de língua portuguesa. Mas como escritor, eu venho trazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre essa língua tão importante, né? É a quinta língua mais falada do mundo. Falada por 273 pessoas, 273 milhões de pessoas. Então é muita gente, é a língua oficial de 9 países e obviamente que a gente tem muito a agradecer a ela, porque a nossa língua é nossa pátria, como disse Fernando Pessoa, né? Então vamos falar um pouquinho da última flor do Lácio, como chamou Olavo Bilac, se referindo à língua portuguesa como sendo a última das línguas neolatinas, né, que traz, sem dúvida alguma, sua marca de forma bem categórica. Todo mundo seja bem-vindo. Não sei se eu vou dar conta de ficar acenando para todo mundo que está chegando, mas todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Está dando para escutar? Está tudo ok? Minha fala está audível, está clara, minha imagem está visível. Ótimo, já recebi um joinha da patroa dizendo que está tudo certinho. Maravilha. Então, a língua portuguesa sempre me trouxe interesse. É uma coisa interessante isso, porque desde muito jovem eu estudei outras línguas, né? Tive a oportunidade de entrar em contato com outras línguas e sempre percebi como é diferente a nossa língua com relação a outras, né? A gente que vive num mundo cuja cultura é completamente americanizada, é focada nas línguas anglo-saxônicas, e quando a gente pega uma língua como a língua inglesa, por exemplo, a gente vai ver como a língua portuguesa é mais complexa, mais arraigada de beleza, tem uma complexidade ímpar. Logo de cara você vê que a língua portuguesa tem a diferença entre ser e estar. Coisa que a gente não vê, por exemplo, no inglês. É só um verbo para essas duas condições, né? Os verbos irregulares do português são muito mais complexos de se conjugar. É uma coisa que não tem como a gente comparar. Existem inúmeras palavras dentro da língua portuguesa que a gente não vai ver em outras línguas, como, por exemplo, a língua inglesa, a expressão the, que é o artigo da língua inglesa, é o, a, os, as. A gente tem 4 palavras para apenas uma da língua inglesa. Então a gente tem, sem dúvida alguma, um idioma extremamente complexo, extremamente bonito. Eu acho isso fabuloso. Desde muito cedo eu sempre gostei de leitura, sempre gostei de escrever, e aí é interessante ver como eu sempre tive interesse por isso. É uma coisa que pouca gente, eu via na escola, as pessoas gostavam de ciências, alguns poucos gostavam de matemática, mas raramente algum dizia assim, não, eu gosto mesmo de língua portuguesa. Não é uma coisa muito comum, né? No máximo literatura. Mas eu sempre fui interessado pela língua portuguesa, e quando eu me debrucei para estudar outras línguas, então isso ficou muito marcante, muito claro mesmo, né? E é uma coisa que a gente pouco sabe é sobre a história da nossa língua. A gente pouco discute, a gente pouco vê.
né? A língua da gente, na verdade, ela veio de uma outra língua chamada galego-português, que era falado no norte de Portugal e do noroeste da Espanha, que ainda é falado, na verdade, né, por muitas pessoas ali da região da Galícia. E aí, daí surgiu a nossa língua, com o surgimento do Império Português, né, do Reino de Portugal, no ano de 1139, quando o Império como é que eu diria, ele passa a invadir territórios a oeste da Península Ibérica, e aí surge o Reino de Portugal. Dessa forma, a gente pega o nome da Portucale, que era a cidade do Porto, como era chamada, e a gente acaba tendo essas feições da língua portuguesa, que vai sendo passada a partir das conquistas, né, das invasões, eu prefiro chamar assim, os descobrimentos propiciados pelo país, pelos lusitanos, e que vai levar a língua portuguesa para o Brasil, para Angola, para Serra Leoa, Moçambique, Timor-Leste, para os Açores, né? Para Macau, para o estado de Goa, na Índia, onde hoje ainda se fala português. Em Hong Kong a gente ainda tem pequenas ilhas onde a língua portuguesa é falada, né? Existem várias, Moçambique, vários países ainda falam português e tem como essa língua a língua mais importante, né? A língua oficial, além de conviver com outras línguas. E da nossa língua também é bom lembrar que se desenvolveram outras línguas. É interessante porque pouca gente sabe disso, né? Que existe o crioulo português, que é falado no Caribe, que é o papiamento, que tem bastante semelhança com o português, mas que é um pouquinho diferente. Algumas línguas também chamadas de crioulo portuguesas são faladas nesses países que eu citei, a exemplo de Timor-Leste, Macau, até na Malásia a gente tem a Ilha das Flores, que é onde se fala português, várias outras situações. E hoje é o dia da gente comemorar, né, a língua, e por isso eu resolvi trazer alguns textos, algumas falas, né, sobre a língua e sobre outros assuntos também, né, que eu acho que é interessante a gente aproveitar esse momento para falar sobre produção literária, sobre o uso da língua, o bom uso da língua. Eu sempre fui um ávido estudioso, um ávido leitor, e percebo como a gente muitas vezes não usa a língua. A gente tem uma perspectiva tão coloquial da nossa linguagem e não para perceber quão rica ela é. A gente às vezes acha que alguém que fala um português mais elaborado, mais, usando um termo até menos acessível, um português escorreito, a gente tende a achar que a pessoa é metida besta, que a pessoa está querendo tirar onda, quando na verdade eu acho que aquela pessoa está tentando usufruir da língua da melhor maneira possível. Meu irmão Anderson Basílio, seja bem-vindo, meu querido. Então, dando prosseguimento, eu me lembro bem, num certo momento, na minha graduação de psicologia, no primeiro semestre, na disciplina de sociologia, eu tive um professor, o professor Milton, que nos fez a proposição de fazermos uma atividade com relação à comunicação. E a minha equipe escolheu justamente falar sobre a língua. E a gente usou inúmeros recursos para falar sobre a língua. A gente chegou aí no zoológico filmar a língua dos animais, coisa de universitário no primeiro semestre, né? E nisso a gente utilizou para servir de base para a apresentação a música de Caetano Veloso, né, sobre a língua, que é uma música espetacular, que ele traz falas de Olavo Bilac, falas de Luiz de Camões, falas que são, sem dúvida alguma, riquíssimas, que inclusive ele mistura, acho que é uma verdadeira aula de língua portuguesa. Vale muito a pena a gente dar uma olhada nessa música de Caetano Veloso, que é extremamente atual, né, e tem todo sentido com o que a gente está vivendo, inclusive nesse momento de isolamento social. Eu convido que a gente consiga dar uma olhada, até pela riqueza estilística dessa canção, porque é até difícil dizer de que estilo musical ela faz parte,
porque é tão complexa a música, é tão, digamos assim, atípica, que não é tão simples a gente dizer que é MPB só e ponto final. Não, realmente é um estilo diferente, né? Não dá pra gente dizer que é da Tropicália, não é uma coisa pós-tropicalista. Então vale a pena dar uma olhada, né? Assim como vale a pena dar uma olhada também nas falas de Fernando Pessoa sobre o fato de que minha pátria é minha língua. Então, sem dúvida alguma, o português enriquece nossas vivências. Eu trouxe aqui algumas inspirações, né, para a gente servir de nosso bate-papo. Débora está colocando, né, genial essa música, genialíssima, eu acho riquíssima, vale a pena, para quem não conhece ainda, ter a oportunidade de não só escutar a canção, mas de analisar a letra, que é extremamente rica de referências. É uma letra multireferencial, vale muito a pena dar uma olhadinha. Então eu trago aqui, gente, para fazer algumas leituras, meu primeiro livro, um livro que eu publiquei há... Quantos anos já tem isso? 4 anos? Não, tem mais. Na verdade tem mais tempo de escrito, mas isso só foi publicado mesmo, oficialmente, no ano de 1900, olha para isso, meu Deus do céu. Lá vou eu para 1900. 2016, há 4 anos, setembro de 2016. Mas na verdade ele está escrito desde 2011, mais ou menos, 2012. Ele está escrito e eu resolvi compilar e trazer realmente à tona, que é muito do que tem aqui, na verdade, tem a ver com vivências pessoais, mas tem a ver com a técnica que eu fazia junto com o meu preceptor clínico. Ele me ensinou uma técnica que assim, o psicólogo ele precisa de um psicólogo para poder conversar sobre suas questões junto aos pacientes, porque ele não pode se deixar contaminar pelos problemas dos pacientes, trazendo para o seu lado pessoal, né? Então, por isso, esse meu preceptor me orientou a fazer uma técnica chamada versões de sentido. Se a gente pesquisar no Cielo, se a gente der uma pesquisada até mesmo no Google, a gente vai encontrar o que são versões de sentido. É o quê? Depois de que terminou a consulta, o psicólogo deve pegar o conteúdo do que foi passado na consulta e descrever de forma fria, de forma técnica, de forma imparcial, de forma racional. Depois dessa descrição técnica, ele vai pegar uma descrição subjetiva, uma descrição artística, como que uma forma de elaboração emocional da consulta e do impacto que ela causou em você, que ela causou na sua vivência pessoal, na sua personalidade. Então eu, pegando essas perspectivas, comecei a compilar inúmeros textos, principalmente em verso, né, em poesia, mas muitas prosas também. E aí com isso nasceu esse livro, que é o meu primeiro livro. É um livro que não é muito fácil de encontrar, né? O editor me pediu recentemente, não tem nem um mês, a autorização para disponibilizar ele na Amazon. Eu aqueci, mas ainda não foi disponibilizado. Posso disponibilizar porque só tem pouquinhos exemplares, não são muitos, acho que se tem muitos são 20. Então, ainda existem, né, exemplares disponíveis, mas as pessoas, inclusive quem tiver interesse, pode me procurar que eu tenho como disponibilizar. Aí eu vou trazer algumas pequenas, curtas leituras para poder trazer a inspiração da nossa fala de hoje, né? Aí tem um texto que eu já publiquei, inclusive, no Instagram, chamado Sobre a Poesia. Eu não sou muito bom de declamar, eu prefiro ler, tentar interpretar na minha leitura, mas não me peçam para declamar não, que eu não gosto de queimar pestana para gravar verso. Eu não sou muito bom disso, gente, me perdoem. Volta e meia alguns alunos me pedem: professor, declame uma poesia sua. Eu não sei, realmente não sei, eu prefiro ler. Então vamos lá. Sobre a poesia é o título desse primeiro texto que eu vou ler. Poesia não serve para nada, é capricho de alma abonada, castanhola em mão de padre, ritmando fagulha que arde, peles e pelos caminhos e nortes, encontros de encontros de desesperos e sortes, em desarmônicas nuanças nuas, do sublime alçando agruas, traduzindo cacos em letras, e se junta fechando gretas,
nos cascos das armaduras, espargindo doces canduras, ou punhais de angústia moída, com areia de atrito em vida. Nada de novo sob céus e infernos, só tragicômicos dramas internos, emoldura mosaico de mim, de doçura ou de senso ruim, é servida por meu eco mudo, poesia não serve para tudo. Então, é uma forma que eu trouxe para exprimir a minha opinião sobre poesia quando eu ouvi um professor do curso de psicologia, mais especificamente da disciplina de filosofia, dizendo que a poesia, assim como a filosofia, não servem para nada. Fiquei chocado com essa fala, mas eu acho que foi intencional. Ele quis instigar essa percepção, né? Ele quis botar a gente para pensar sobre essa possibilidade. E aí, obviamente, com essa fala eu também fui para uma prosa. Eu fui lá, inclusive está no finzinho do livro, uma fala minha que eu só fui conseguir maturar já mais adiante um pouco, mas que eu trago exatamente a fala de que a literatura é a expressão do inconsciente pessoal, fruto da tentativa de sublimar uma pulsão, visando a atender o desejo de expressão, instigando a livre associação e deflorando o imaginário do leitor. Este último, desde que atento, pode mesmo parecer um analista em busca do não dito, das entrelinhas, minuciosamente buscando os significantes do que não está sendo claramente enunciado na enunciação. A obra literária é um substituto do brincar infantil. Eu gosto dessa frase, eu vou repetir. A obra literária é um substituto do brincar infantil. E justo por isso fomenta identificações por parte daqueles que também já não podem manifestar sua infantilidade oculta. O literato torna suas fantasias prazerosas e aceitáveis o suficiente para amenizar seus desejos e os de outrem, permitindo assim a análise de tais processos inconscientes. Escrever nada mais é que encontrar as palavras para o que ainda permanece mudo no escritor. Por isso, uma consulta psicoterápica é sempre um esforço poético. A leitura e a literatura são folhas de papel sobre a qual se inscreve a alma. De outro modo, o pensamento e a escrita foram impregnados de tal forma pela perspectiva do inconsciente que hoje não é possível encontrar um experiente crítico literário que nunca tenha tentado a interpretação analítica, mesmo que erroneamente, da situação literária. Na relação entre o inconsciente pessoal e a literatura, vê-se a possibilidade de utilização da leitura como uma chave de compreensão ao texto literário, analisando-se o discurso do autor e seus processos inconscientes, desvendando assim o enigma que ali jaz. Para além da possibilidade de metaforicamente colocar o escritor em análise clínica, do mesmo modo percebe-se também a possibilidade de que a literatura seja fonte de saberes sobre o inconsciente, ofertando ainda o ainda desconhecido, e facultando resgatar do textual a peculiaridade que pode vir mesmo a nutrir esses saberes, teorias em falta. Ou seja, eu trago uma visão psicanalítica da literatura, do escrever, do processo de escrever, do processo de ler. Porque quando a gente lê, que a gente se identifica, a gente está fazendo uma identificação projetiva daquilo que está sendo lido. E aí com isso a gente tem a oportunidade de se conhecer no processo de leitura, porque toda a literatura ela traz reverberações, ela traz ressonâncias, ela impacta em nós. Então, no momento em que a gente se predispõe a ler um texto e procurar significados, procurar sentidos, a gente ali está também projetando os nossos significados, os nossos sentidos pessoais. E dialogando com aquilo que ali está posto, tendo a oportunidade de ter insights, de ter percepções. Então, na leitura a gente tem a oportunidade de autoconhecimento. Então, toda a literatura traz uma possibilidade de escarafunchar as nossas próprias entrelinhas.
Então, por isso que eu me debruço a escrever. Depois eu vou trazer mais alguns textos desse livro, como eu disse, foi meu primeiro livro, mas eu também trago uma contribuição nesse livro aqui, que é o segundo da minha contribuição. Esse aqui já é uma contribuição mais indireta. Minha contribuição está especificamente na página de número 181, quando eu trago um texto chamado Ecumenismo é Antônimo de Orgulho, no livro Educação para a Imortalidade, de Cristina Maria Macedo de Alencar. É um livro da editora Comênios, interessantíssimo, vale também a pena pelo próprio tema que nos suscita essa perspectiva espiritual sobre a vida, uma tentativa de compreensão de sentidos, uma tentativa de compreensão de significados. Então, sem dúvida alguma, traz uma contribuição para a vida. Tenho também uma contribuição nesse texto aqui, do livro de Maria Catarina da Silva, A Família do Capitão que Povoou o Centro-Oeste Mineiro. Eu sou o prefaciante da obra. E no prefácio eu tenho a oportunidade de revisitar essas ideias que eu coloquei agora há pouco, falando um pouquinho sobre o processo de escrever, falando um pouquinho exatamente sobre o fato de quando a gente busca contar um conto. É interessante, eu coloco inclusive essa frase, né? A gente tende a falar, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu estou colocando aqui que, na verdade, quem conta um conto argumenta um ponto de vista, uma perspectiva. E aí eu não vou me debruçar para ler aqui, obviamente que é um texto longo, é um texto mais complexo, mas foi muito prazeroso poder participar dessa obra em diversos aspectos, né, e em especial em ser o prefaciante dela. Eu trago também esse outro livro, que é a minha primeira antologia, minha primeira participação em uma antologia, que é o livro Versos, Reversos, Anversos, cujos organizadores são meus amigos irmãos, Pedro Camilo e Urbano Félix, que sem dúvida alguma fizeram diferença e fazem ainda hoje na minha vida. Fui convidado por eles para participar dessa obra, e aí eu gostaria de ler um dos textos que eu trago aqui, que é logo no início. Eu trago um texto, meu primeiro poema desse livro, chama Poiesis. Poiesis, que do latim significa, na verdade, formação, criação, né, da hematopoiese, que é como se formam as hemácias. Eu não vou tentar decifrar o que significa cada palavra, não, mas aqui, na verdade, eu estou tentando falar como é o processo de fazer um poema. E eu trago aqui um formato um tanto diferente do que eu estou habituado a escrever, que é um formato mais parecido com o cordel. Então, o que é que eu falo aqui? Nunca foi simples tema vecejar sobre o dilema do fabrico de um poema. Em tormenta ou na calma, nasce do fundo da alma, e se não nasce, vira trauma. O verso vivo em carne e osso, às vezes brota do fundo do poço, noutras tantas vem sem esforço. É quase dor de filho parir, a fórceps o poema carpir, pra alívio no peito sentir. É conflito reclamante de expressão, saudade em solavanco de caixão, suspiro escreviando inspiração. Tem que ter muita destreza para enxertar delicadeza em um tema sem beleza. Para esperar palavra surgir, paciência tem que curtir, para um bom verso esculpir. Poema em aberto desassossega, tira o sono se não desapega, até ser concluso a paz me nega. Há quem diga que assim se faz um bom poema e só, sem mais. E o tal poeta é só um cais, letra a deitar em sentimento de pé, ou é doideira ou atestado de fé. Fazer poesia não é para quem quer. Então, eu trago essa perspectiva, né, dessas reflexões de um poeta sobre como fazer um poema. E mais adiante, eu trouxe o primeiro texto da minha participação dessa obra. Eu vou agora ler o último texto da minha participação dessa obra, que eu dou o título de A Vida Não Vivida que Continua Viva Dentro de Nós.
Porque sim, né? Todos nós temos uma vida não vivida que continua viva, clamando por ser vivida. Em algum momento, invariavelmente, essa vida não vivida vai gritar, vai chamar, vai querer, vai espernear, vai dizer: ei, eu tô aqui, pare de me negar, pare de deixar-me de lado, viva-me. Pois bem, aí o que é que eu coloco aqui? Dentro de cada coração mora uma vida não vivida, que viva continua em ação, e uma hora cobra sua dívida. Feita de cacos do caminho, sonhos abdicados de outrora, abandonados desejos ao desalinho, possibilidades jogadas fora. Eis que um dia nos chega que a inteireza reclama amparo. Não de forma assim tão meiga, mas parece estampido de disparo. Desistências em nome da novidade, rupturas abrem campo fértil. Incertezas agora prioridade, da tepidez aspiração é projétil. Teso, resoluto, de Ariadne o fio. Presente de grego, cavalo de Troia. Viver o negado, meu desafio. Tornar-me mim mesmo, metanoia. Então, percebam que eu sempre tenho uma tendência a trazer termos psicológicos, conceitos psicológicos. Sem dúvida vocês vão encontrar muito isso nas minhas escrituras, né? Nos meus escritos. E não é diferente na minha participação desse livro aqui, né? Que é 1, 2, 3, 4, o quinto livro com minha participação. Bordejos Poéticos, organizado por Pedro Camilo, por Régia Mabel Freitas, uma grande amiga de longas datas, assim como os outros dois, né? E Urbano Félix, novamente. Nessa antologia, eu trago todas essas antologias pela editora Mente Aberta, assim como o meu primeiro livro, né? É bom falar um pouquinho sobre a Mente Aberta. Então, nesses textos, inclusive no meu primeiro livro, eu trago um texto sobre a minha profissão, sobre a minha prática profissional. E aqui não é diferente. Nesse aqui eu falo do Sherpa. O Sherpa, para quem não conhece, é um povo que vive às margens do Himalaia ajudando, é uma tribo de carregadores, ajudando pessoas a carregarem as suas bagagens nas suas viagens por aquelas terras tão inóspitas, porque geladas, né? E tão difíceis de galgar, porque extremamente irregulares, muitas montanhas, né? Então, aí eu vou falar do Sherpa como sendo uma metáfora para o trabalho do psicólogo, que é um Sherpa, é um carregador de pesos, é um sirineu, né? O Simão Sirineu que ajudou Jesus na subida para o Monte Gólgota. O Simão Sirineu que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Pois bem, o que é que eu coloco aqui? Sherpa, quase um sirineu, chambala nos ombros. Ouvir é parte do caminhar. Partilhar pesos presos, sólidas solidões. Curador ferido, Quiron desperto, parindo caminhos na caminhância. Trapézios doídos por almofadar o madeiro. Calejadas mãos à guisa de mais guiar. Intranáutica de percursos íntimos, inspirando buscadores a buscarem-se, sem rebuscarem-se. Expectantes doulas de trajetos subjetivos, fluxos personificados da essencialidade, vivedores construindo escolhas, consciências conscientizadoras. Eu acho interessante porque eu vejo na minha prática profissional digamos assim, uma tarefa árdua, né? Eu vou voltar para o primeiro texto, para o primeiro livro que eu escrevi, só para ler esse texto chamado Terapeuta, que é um texto que eu escrevi num dia do psicólogo, né, dia 27 de agosto, e aqui foi no ano de 2009 que eu escrevi esse texto. Deixa eu encontrar onde é que ele está aqui, é mais para o meio, para o final, aqui. Não, é mais pro final mesmo. Acho que é o último. Aqui, terapeuta. Olha só.
que eu trago aqui sobre a minha prática profissional de forma poética. Como eu disse, foi uma reflexão no Dia do Psicólogo, do ano de 2009, né, no dia 27 de agosto. Eu coloco assim, terapeuta. É bom lembrar que a palavra terapeuta, na verdade, era um povo, né? Os terapeutas eram um povo nômade que vagava pelo Oriente Médio professando as práticas dos essênios. Era um povo essênio que buscava perceber que quando ele curava os outros, ele se sentia melhor, ele se curava. É bem a personificação do arquétipo de Quiron, aquele como é que chama? Quando a pessoa é metade humana, metade cavalo. Esqueci, da mitologia grega. Quiron é um desses, é um centauro, bom, muito bom. Um centauro. Então, o centauro, de cabeça para baixo, não, é assim mesmo, viu, gente? É assim mesmo. Aqui é um reflexo, aqui são meus pés, aqui são os pés de minha esposa. Aqui tá os nossos reflexos, não está de cabeça para baixo, é desse jeitinho mesmo. E aqui na barriga dela, na sombra não dá para ver direito não, tá a nossa filha, né? É que foi do ensaio de gravidez da gente. Então, como eu estava falando, né, terapeuta, eu coloco aqui. Eu sou terapeuta, vivo tentando entender o que isso vem a ser. Procuram médico por medo de morrer. Procuram-me por medo de viver. Há quem pense que eu sei o que os outros pensam. Às vezes sei. Às vezes nem sei o que penso sobre isso. Vendo o meu tempo em garrafas de 50 minutos. O tempo é minha matéria-prima. Contemporizo os anacrônicos e trago ao presente os crônicos. Ou vice-versa. Sou um voyeur sublimando minha perversão. Um normótico me justificando. Ou um ascenso compassivo. Transformo narcisos em gautamas. Extraio milarepas de Dionísios. Implanto amálgamas. Metaforizo símbolos e interpreto verdades. Lido com intimidade. Contra-transfiro e firo. Desfiro palavras, sonho junto. Acordo no outro. Vivo a morte e renasço. Tecnicamente, sou um habilidoso incompetente. Vendo conselhos e vou vendo resultados a olhos vendados. Lido com limites, alheios e meus. Sou um argonauta no oceano da subjetividade. Erro nos meus erros. Sou Midas, transmuto o intersubjetivo em subjetivo. E esse é meu objetivo, mito. Nunca sei o que o outro sente e sinto muito por isso. Eu provo que ninguém precisa provar coisa alguma. Experimento a prova. Filosofo com o cotidiano, em bom português. Ligo pontos de vista. Visto linhas e avisto horizontes. Sou quântico. Tiro autonomia da dependência. Leite de pedra. Sou um paradoxo. Um contrassenso de bom senso. Meu trabalho é tornar meu trabalho desnecessário. Peço ouvidos para dizer para ouvirem-se. Meu lugar é sair do lugar onde me põem. Sou ator, modelo. Preciso ser modelo. Ser humano. Tento duvidar das minhas dúvidas, rir das minhas certezas. Estou certo disso. Talvez esteja. Vivo de memórias, saudades e mágoas. Sou um recontador de histórias. Vivo de crenças e de descrentes. Vivo de sonhos de futuro. Invejo a ignorância e o saber, a impotência e o poder. Exponho e imponho, deponho. Vivo tentando. Sou um vivo tentando. Vivem-me. Adoro esse texto, né? Bem sem noção isso, né? O poeta dizer que adora o próprio texto, mas é verdade. Eu não tenho como negar, eu gosto.
parece até que foi feito através de mim, né? Parece até que eu não fiz sozinho, não tenho certeza, né? Mas, sem dúvida, é um texto que tenta expressar, tenta colocar em palavras esse meu ofício cotidiano, né? De lidar com a subjetividade humana, de forma a ajudar essa subjetividade. Agradeço aí os comentários, gente. Muito, muito bom poder partilhar isso. Tem alguém perguntando qual é a fonte do texto. A fonte dessa leitura, desse texto que eu acabei de ler, Tecla, é esse livro aqui, que foi meu primeiro livro, Poesia às Avessas, que breve vai estar disponível também na Amazon, no site da Amazon. Então, é um livro que tem pouca disponibilidade atualmente, mas também quem quiser pode entrar em contato comigo, a gente pode providenciar o envio. Isso é isso é muito fácil de se colocar, tá? Esse foi o primeiro, né? Quem está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Eu já fiz algumas leituras de alguns livros que eu fiz parte, né? Trouxe primeiro esse, que é Poesia às Avessas, depois eu trouxe Educação para a Imortalidade, trouxe A Família do Capitão que Povoou o Centro-Oeste Mineiro, trouxe já também Versos, Reversos e Anversos, e agora eu estou falando um pouquinho sobre bordejos poéticos. E aí eu vou trazer também o último texto da minha participação desse livro, chamado Nefelibata. Nefelibata ao mesmo tempo quer dizer a pessoa que vive nas nuvens, mas também quer dizer a pessoa que não se dispõe a seguir as normas da literatura, da escrita, como devem ser seguidas, né? Então, como eu disse, né, eu adoro língua portuguesa, são tantos conceitos, tantas palavras, a gente deixar de usá-las por dizer que elas são complexas. Eu acho que, para mim, que desde muito cedo fui estimulado por meus pais a ser leitor, fui estimulado por meus pais a ler dicionário, a ler enciclopédia. Eu li enciclopédia Barça, enciclopédia Kogan-Larousse, eu me detinha a estudar, então eu sempre gostei muito. Então, deixar de lado palavras que são ricas, a sua sonoridade, a sua vibração é única, eu acho um crime. Então por isso eu acabo usando essas palavras, mesmo que isso pareça um tanto pedante, um tanto quanto jaquitante, mas eu corro esse risco, não tem jeito, né? Eu que sei a dor e a delícia de ser como sou, como diz o poeta Caetano Veloso. Então, o texto Nefelibata começa assim: ardor na alma ralada por acerbas dúvidas. Como por... Como? Djavaniando. Minha esposa gosta de dizer que eu escrevo djavaniando, né? Ela fala isso em tom de brincadeira, né? De sarcasmo, né? Mas vamos lá. Eu queria ter a grandiosidade de um Djavan, mas vamos lá, continuando. Então, Nefelibata. Ardor na alma ralada por acerbas dúvidas. Como pôr formato em afeto? Como forçar caber em regras o caos? Para que embelezar a agrura de chaga aberta no cerne do âmago do ser? Rotundas respostas me vêm à mente para tentar atenuar a aflição, mas prefiro apenas contemplar distante a atenção flutuando por sobre a autocomiseração genuflexa. Dá prazer alimentar o pesar, penso, e esse é um vício demasiadamente perigoso. Do nada, você chega, sorrateira, e me rouba de minhas taciturnas elucubrações, quase tripudiando da pena que sinto de mim mesmo. E naquele instante ímpar, só consigo sentir gratidão. Esse texto, por mais que talvez ela não saiba, eu fiz para aquela moça que está ali me dando uns toques, ouvindo também, participando, né? Que me pegou no momento que eu estava meio triste, meio acabrunhado, e eu saí das minhas elucubrações para poder ver a beleza dela e conseguir ser grato naquele instante. Agora ela deu um sorrisão para mim, toda sem graça, vermelha ali. Agora eu trago a contribuição que eu fiz na participação desse livro, que foi o primeiro livro que eu organizei, Dias Assim, da editora Mente Aberta, né? O título, na verdade, é Dias Assim, Contos, Crônicas, Poesias. Danilo Cruz, Pedro Camilo e Urbano Félix, com a participação de inúmeros outros autores, né?
São eles Camila Oliveira, Cal Gonçalves, Cindy Christi, Claudiane Cunha, Fábio Amorim, Gabriel Ferreira, Joselito Manuel, Lívia Melo, Plínio Gomes, Sheila Oliveira, Tiago Coelho, além dos organizadores, claramente, né? Então, é o primeiro livro onde eu escrevo crônicas, eu me arrisco a escrever crônicas e contos. Tem um conto aqui que eu gosto bastante, mas ele é muito longo, eu não vou poder lê-lo, porque ele é muito longo, muito vasto, acho que não dá pra gente colocar, mas eu vou trazer aqui uma situação poética que eu escrevi por conta da passagem, né, do passamento, da desencarnação do meu afilhado, que muito jovem faleceu, e aí eu trouxe o texto Fugacidade. É uma forma de elaborar, uma forma de lidar com esse luto naquela época que eu escrevi isso. Foi muito duro para mim, uma perda tão jovem, um adolescente, né, que morreu de um câncer que descobriu em menos de um mês, ele veio a falecer. E sem dúvida foi uma dor sem tamanho, e eu tentei colocar em palavras, e obviamente que fui extremamente infiel ao meu sentimento, mas mesmo assim a gente tenta usar as palavras para tentar dar sentido às nossas vivências, né? Então eu trago esse texto para mostrar que o texto também é uma forma de elaboração das coisas difíceis, das coisas tensas, das nossas agruras, das nossas angústias, né? Então o texto é Fugacidade. Já não é o que fora, se foi. Paradoxal mudança é ser, e deixar de ser por haver sido. A conclusão é a concisão da confissão, a possibilidade do fim das possibilidades. Nela, se eu sou, ela não é. Se ela for, eu não serei. O quase vira todo, o tudo vira sonho, devaneios. E as dúvidas se concluem, não como certezas, e nada acaba, pois que a continuidade é certa, inexorável. A impermanência permanece, mas a mudança não muda, nem surda. O destino sorri disso tudo e reseta os planos. Ponto final. Foi uma tentativa, até hoje quando eu leio eu me emociono, né? Mas foi uma tentativa de lidar com essa perda, né, que não foi muito fácil. Mas desse texto aqui, nesse livro, eu trago inúmeros textos, né, em forma de crônica. Falo sobre o antifrágil, falo sobre autossabotagem, falo sobre crenças limitantes, fixidez funcional, sobre a dificuldade que é fazer escolhas, sobre o fenômeno da normose, que é essa tentativa de ser normal. E na verdade muitas vezes isso é bem patológico, né? É bem patológico. E trago também alguns poemas, alguns outros pequenos textos, alguns versos. E o último livro publicado, né? Porque tem um livro chegando já em Salvador, né? Que veio de São Paulo. Já deve ter chegado, na verdade, essa semana. Talvez hoje, talvez ontem. Brevemente darei notícias a esse respeito. Que é o livro Suspiros Partilhados, mas ele ainda não tenho aqui em mãos para mostrar. Mas tenho aqui esse que foi o anterior, chamado Recortes Poéticos entre Versos e Visões. Novamente com os organizadores Danilo Cruz, Pedro Camilo e Urbano Félix. Agora incluindo como autores, né, como poetas, Alexandra Torres, Aline Santana dos Santos, André Luiz Rodrigues, Audrey Macedo de Carvalho, Bia Ataíde, Bianca Bezerra Transilo, Diego Rodrigues Brandão, o professor Diego, né? Gabriel Ferreira, Lauro Souza, Renaelma, professora Renaelma Queiroz Suzar, Sérgio Augusto Herrera Ataruite, Sheila Oliveira, Silva Júnior, além dos organizadores. Nunca ouviu falar de normose, não? Pois bem, vale a pesquisa, né? Existe a neurose, a psicose, a perversão e a normose. Tem até livros sobre isso, de Pietro Baldi, de
Jean-Yves Leloup, de Roberto Crema, falam sobre a normose, né? A neurose do paraíso perdido, o mito da separatividade, a busca por ser normal, quando muitas vezes a tentativa de ser normal é o patológico em nós. Mas aqui nesse livro eu trago algumas leituras também breves, que são sobre a minha prática profissional novamente, né? Aí eu trago o texto Cuidado, também sobre a minha profissão. O texto diz assim: sofro por saber não poder me vestir desse seu sofrer, mas ainda lhe quero ajudar, te escutando a se escutar, melhor dizendo, te escutando a se escutar. Aí eu lhe acolho sem julgamento, para que dê sentido a teu lamento, que encontre no pranto significado, e se quiser um roteiro modificado. Pois sei que para ampliar repertório, não lhe basta refletir no falatório. Embora a mudança é necessário, experimentar ser revolucionário, para assim ser quem se é, parar de se dar pontapé, consigo e com o outro melhor conviver, deixando-se ao outro o direito de ser. O que bem entender ou não. É assim, nessa nossa relação, que você reflete em mim seu jeito e percebe a seu próprio respeito, tomando ciência do que lhe governa, lidando melhor com sua luta interna, pondo-se para fora para arrumar as gavetas, conseguindo enxergar além das silhuetas. Sou um recontador de sua história, a te ajudar a amplificar a memória, seus jeitos de ver, alargando, através dos sonhos acordando. Sou tábua de projeção, a receber frustração em garimpagem seletiva, transmuto sua carga afetiva. Com feedback devolvo, e em minha fala revolvo o que jazia ignorado, como por vir elaborado. Em precisar de mim não há problema, pois que me cabe conscientizar dilema. Sempre hei de perguntar: como posso lhe ajudar? Pois bem, tem outro texto sobre a língua portuguesa, especialmente, né? Eu fiz esse texto em ode à língua portuguesa, em homenagem à língua portuguesa. Por quê? Porque existe uma gama de palavras que eu acho bonitas na língua e que a gente quase não usa. A gente não tem muito hábito de falar, né? Mas aí são palavras diferentes, às vezes difíceis de compreender. E eu resolvi juntar, eu fiz uma lista certa feita, passei quase uma semana juntando palavras que eu achava bonitas. Palavras bonitas para poder falar dessas palavras. Só que o texto que eu fiz dessas palavras não tinha nenhum sentido. Aí eu resolvi dar o nome desse texto de jargonofasia. O que é jargonofasia? É um sintoma psiquiátrico, né? É um sintoma de transtorno psicológico. Quando a pessoa entra em surto psicótico e começa a falar uma linguagem que é, de certo modo, inacessível, porque é focada no jargão que é muito pessoal e acaba sendo realmente complexa a comunicação com essa pessoa. Aí eu dei esse título e o subtítulo, né? Jargonofasia, ou texto nonsense com as mais belas palavras da língua portuguesa. Pois bem, eu coloquei o seguinte: alhures, esquálido rábula, ralhava questiúncula acerca do ósseo frente ao hebdomadário. Sua ojeriza, aliás, occitava com garbo qual suntuoso falo diante de prestimosa nudez. A zumbrir guarida ao bastião da abnóxia candura, Zafimeiro quis abarcar a pluma em um amplexo. Legar-lhe-ia ósculos caso o iconoclástico gozo se alastrasse ao minuano. Após prosopopeia proparoxítona, portou-se ensimesmado e, circuncisfláutico, soturnamente sorumbático, enquanto despia-se dos brios a espojar-se pela poesia.
É um texto no mínimo engraçado porque não faz sentido nenhum, né? Faltou palavra, né? É bom lembrar que Djavan podia musicar essa, né, Natália? As músicas de Djavan quase sem sentido nenhum, que ninguém entende nada do que ele quer dizer. Pois bem, aí é que tá, né? É interessante porque eu não coloquei outras, né? Adredemente, uma palavra que eu acho espetacular na língua portuguesa e a gente nem usa, nem sabe do que se trata, né? Muitas vezes a gente não faz nem ideia. Mas a gente, assim, a língua é rica. A língua é cheia de coisas que são únicas, são ímpares. E cada palavra tem sua sonoridade única, tem sua vibração, tem sua magia, né? Eu acho que a palavra ela tem poder de magia. É o spelling do inglês, né? Que é como eles falam quando você lança um feitiço, lança uma magia, né? E o pessoal da Kabbalah, que usa o hebraico, o aramaico para poder estudar a sonoridade das palavras, vai falar exatamente disso, de que cada palavra é única e merece ser respeitada como tal. Então eu gosto, né, de usufruir da nossa língua. Então esse foi o último livro publicado, mas eu queria, como eu tinha falado no começo, voltar para meu primeiro, porque tem outros textos que eu gosto e queria ter a oportunidade de fazer essa leitura. Eu acho que é rico a gente ter a oportunidade de entrar em contato com poesia, né? Que poesia, sem dúvida alguma, faz diferença. Bom, vamos lá. Eu faço algumas brincadeiras com palavras da língua portuguesa, alguns trocadilhos, e eu trouxe esse pequeno verso, é um poeminha pequenininho, que fala exatamente disso, né? Da nossa riqueza da língua portuguesa, né? O que é que eu trago aqui? Ante a aurora, acorda, de amar a amarra, barro o barro, que esbarra a barra, anelo o anel, elo amarelo, belo a granel, apelo duelo, filo, porque filo o filão daquilo que quilo, asilo o cochilo intranquilo e ei-lo sem estilo, esperto, desperto, de perto a peito aberto, referto, liberto, é por certo encoberto deserto. Eu acho que a língua dá pra gente fazer esse tipo de brincadeira, né? E dá pra gente se divertir um pouquinho com a sonoridade das palavras. Eu estudei, tive a oportunidade, eu sempre fui um interessado pelas línguas. Como eu falei, estudei inglês cedo, né? Desde muito cedo eu estudei a língua inglesa. Estudei no Aquibeu, quando na época só existia aqui em Salvador o Aquibeu da Vitória. E aí, nessa visão, muito jovem, aos 17 anos, eu já tinha estudado, já tinha concluído inclusive a pós-graduação do Aquibeu, e aí acabei caindo para o alemão, fui estudar alemão. Aí do alemão eu pulei para o espanhol, do espanhol pulei para o francês, do francês pulei para o italiano, aí depois fui paquerar um pouquinho de japonês, um pouquinho de árabe, o aramaico e o latim. Sempre fui muito interessado pela língua latina. E aí nessa minha promiscuidade linguística, eu pude perceber que muita gente elogia muito o italiano como uma língua, como é que eu diria, uma língua vocal, uma língua boa para se cantar, mas eu acho que a língua portuguesa é espetacular. A língua portuguesa tem uma sonoridade ímpar. Quando você ouve um fado português de Portugal, ora pois, nossa, toca na alma aquilo ali. Quando você ouve uma Marisa Monte como que declamando sua poesia musical, é esplêndido. Quando você ouve Cesária Évora cantando em português, meu Deus do céu, é lindíssimo. Então eu acho que a língua portuguesa, sim, traz uma riqueza, uma sonoridade única que a gente não vai encontrar nas outras línguas. Eu acho que a gente precisa, sem dúvida alguma, usufruir dessa riqueza, né? Aí eu trago agora um poema meu escrito, cujo nome é Nirvana.
também no livro Poesias Avessas, que é o meu primeiro livro que foi solo, né? Eu escrevi ele sozinho, totalmente dedicado. Então, o texto Nirvana diz assim... O texto Nirvana eu publiquei no meu feed do Instagram. Não vou ler não. Quem tiver interessado em saber do texto Nirvana, tá lá no meu feed, na minha publicação, a última publicação que eu fiz ontem. Então, dá uma olhadinha lá. Não vou ler, vou deixar com um gostinho para poder fazer essa leitura. Também tem textos aqui que eu não intitulei, né? Tem vários textos desse livro sem título. E um dos textos diz assim: e quem disse que não posso chorar? Derramar meu copioso pranto de frias lágrimas por sobre minhas faces macilentas, enrubescidas e mornas. Pranto de desaguares de rasos olhos envermelhecidos a deitar o líquido abissal, quase salgado, nas páginas dessa carta que nunca chegará às tuas sempre vazias mãos. Choro de já não tão intensas emoções corroídas pela ferrugem do tempo inexorável que há de apagar todas as falsas memórias que insisto em guardar no peito murcho. Abundantes gotas que escorrem lentamente rumo à desditosa condição de nada, lavando a alma com requintes de crua dor. Lástimas e pesares gélidos a deixar-me já hirto de desidratação, qual fonte que verte de si todo o conteúdo sem a certeza de se replenar algum dia. Deixe-me chorar minhas doridas gotas de sangue, aquosa secreção glandular que se reveste de túmulo de minhas esperanças. Quem sabe assim me livro das ilusões que comprei. Nos secos e molhados da esquina da vida, ainda agora represadas ou barragens de silêncios. Tem outro texto também sem título, já no finzinho da minha fala, né? Já estou acabando a minha fala. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, sim, essa daqui eu preciso ler. Eu vou deixar de lado essa sem título que eu tinha escolhido, porque eu preciso ler, porque essa é também uma homenagem à língua portuguesa. E como hoje é o dia da língua portuguesa, o objetivo é esse, né? A gente trazer essas homenagens. Catacreses. Olha que interessante esse texto, porque traz um monte de conceitos que a gente aprende na língua portuguesa no ensino médio, né? Catacreses. Poesia não tem objeto. Em poema não cabe predicado. Nem indireto, nem indigesto. Só um sujeito com seu enfado. Intransitivo e intransigente. Defectivo ou indeterminado. Permanece adjuntamente por barroco adjetivado. De pretéritos imperfeitos sofre em seu imperativo. Em gerúndios rarefeitos, um tormento infinitivo. Construir neologismo é a prosódia do poeta, pois em seu solipsismo o radical é uma seta. Cheio de prosopopeias, rimas ricas de anuência, tentam achar as brugueias acentuadas em decadência. Eufemísticos sonhos descortinam, relativos pronomes reagentes. Oxímoros silêncios desatinam, pontuais e pálages altiloquentes. Permanece um irônico vazio nas alegorias do versejador. Assonante antitético arrepio, cala a metáfora desse impostor. É esse o texto. Bom, meu tempo já se esvai, então eu deixo o meu agradecimento à atenção de quem permaneceu, né? As poucas pessoas, mas com certeza pessoas de qualidade, porque nesse caso a pouca quantidade pode estar na verdade nos trazendo o fato de que obviamente não são muitas pessoas que se interessam pela língua portuguesa, pela poética, pela prosa, mas sem dúvida alguma esses que se interessam são os que se beneficiam mais. Então agradeço de coração, verdadeiramente, a permanência de vocês, agradeço a participação de vocês, foi maravilhoso,
E viva a língua portuguesa! Viva a língua portuguesa! Viva, porque ela está viva em nós. Ela está viva a servir de orientação às nossas mentes, à nossa programação mental. Grande abraço. Até mais.